No dia 2 de dezembro de 1923, nasci no Rio de Janeiro, na rua São Francisco Xavier, 127, Tijuca. Casa do meu avô paterno, Luiz de Castro Vilas Boas, que tinha sido jornalista em Angra dos Reis. Ele teve um jornal em Angra dos Reis, o Angrense. E depois foi para o Rio, como fiscal de imposto de consumo, e eu nasci lá, né? E em 42 prestei exame para a Faculdade Nacional de Direito na Universidade do Brasil, na rua Moncorvo Filho. E passei, e ali comecei a cursar minha faculdade. Veja bem, então, meu avô era um ex-jornalista, e um homem de boas leituras, boas leituras. Lá em casa entrava muito jornal, que era uma casa grande, tinha sempre lá tinha uma filha casada que morava em casa, a filha mais velha. O Júlio Vilas Boas era casado com um primo, trabalhava no comércio. Quando meu tio Zaragoza, um homem inteligentíssimo, foi juiz no estado do Rio, morreu muito moço, meu padrinho, Zaragoza Santos. Quando ele estava lá, ele levava sempre jornal. Então, lá em casa, a turma comprava matutino de manhã, quem ficava em casa. E a turma que ia trabalhar na cidade voltava com o vespertino, que era a leitura do bonde. Aquele velho Rio de Janeiro, cheio daqueles bondes abertos, que era muito mais agradável, né, porque era mais fresco. Quase todo mundo viajava sentado, feito gente, não como boi, em pé hoje na condução coletiva, lendo o vespertino, que é o Jornal da Tarde, muito mais leve, etc. Mas nesta casa em que tinham dois juízes, um ex-jornalista interessado nas coisas, o que é a ditadura? Eu não me lembro de nenhuma conversa política na casa do meu avô. Nenhuma. Não ficou um registro na minha memória de ter visto uma discussão, uma conversa. Tinha um tio que era bernardista, mas isso era um bernardismo puramente referencial, né? Saudosista, né? Papai, juiz, levou muito a sério a profissão, morando no interior, na ditadura, ele então é que realmente não tinha nenhuma uma vivência política, né? Meu tio também não conversava sobre isso. Quando eu caí na faculdade, foi um choque violentíssimo, porque eu entrei naquele caldeirão da política universitária, com quase que uma unanimidade, mas pelo menos um consenso antigetulista, antiditadura. Veja que era o Brasil, com algumas coisas, como regredimos, né, como os costumes pioraram. Como é que ele arranjava um emprego naquele tempo? Quem tinha habilitações ia até o centro da cidade, ali no Ministério da Fazenda, onde funcionava o DASP. Lá tinha um cartaz na porta, com os concursos abertos, inscrições abertas. Escolhia os concursos que ia fazer, se matriculava ali num balcão, não pagando nada, e recebia as apostilhas, eu comprava, isso não me lembro bem, ia para casa estudar. Um dia chamava você para fazer a prova. Você fazia a prova, se passasse, era admitido de acordo com a classificação e o número de vagas. Nada mais limpo. Então é assim que eu entrei para o serviço público. Me inscrevi em 3 concursos, fiz 2, passei em 2. No primeiro foi oficial administrativo do Ministério da Educação, onde eu me apresentei e comecei a trabalhar. Depois veio o segundo, que era técnico de propaganda do SAPS, o SAPS Serviço de Alimentação da Previdência Social. Como eu passei muito bem colocado no SAPS, e era uma carreira aberta, pela minha classificação, em vez de começar em letra H, eu já começava em J, quer dizer, pulava 2 letras, H e J. Então, era muito melhor. E aí me casei, logo em seguida, me casei ainda na faculdade, mas com emprego garantido, né? Quando eu comecei no jornal,
O jornal começa no meu segundo filho, exatamente no meu segundo filho. A minha vocação jornalística foi despertada por uma cesariana. Quer dizer, o primeiro filho, Marcos da Correia, que é jornalista, etc., nasceu normalmente, com 9 meses de casado. E, mais um bocadinho, ele nascia na rua, porque foi um parto tão fácil, quase nascia na rua. Porque ele, literalmente, o chofer de táxi estava alucinado. Esse menino vai nascer no meu carro. Chegamos no hospital e o médico, acho que nem chegou a tirar o paletó, né? O outro, houve um problema de uma queda da Regina, na escada, e eu tive placenta prévia e hemorragia. Então ele teve que fazer uma cesariana com 8 meses e tanto. Salvou-se, etc. Mas eu ganhava um conto de réis e pouco, salário público, né? E essa tinha juntado um dinheirinho para o parto normal. Cesariana custou 13 contos, tudo, hospital e médico. O médico muito legal, cobrou muito barato, mas hospital, equipe, né? 13 contos, como é que eu vou pagar isso? Apelei para o meu sogro, Joaquim Bittencourt Fernandes de Sá, que foi uma figura desses grandes burocratas, da primeiríssima ordem, ex-jornalista, teve um grande sucesso como jornalismo muitos anos atrás, e tinha muito boas relações na imprensa desse tempo. Chegou a ser ministro interino, quando o Capanema caiu, ele ocupou o ministério até chegar o novo ministro, né, o Clemente Mariani, né? Ministério da Educação. Ministério da Educação. E, então ele fez um bilhete para o Cândido de Campos, que era o diretor proprietário do jornal A Notícia, vespertino, que funcionava no centro da cidade. Era um jornal de instalações modestíssimas, eu não sei nem se aquilo era próprio ou não, era um conjuntozinho de sala, por assim dizer, um apartamento, mas num ponto privilegiado, porque de frente para a Avenida Rio Branco, entre 7 de Setembro e Carioca, ponto centralíssimo, né? E o cartão me apresentava, dizendo meu genro, etc., bacharel em Direito, papai. Lá fui eu com o cartão, vim lá para o Glauco de Campos. O velho me recebeu, era uma figura imponente, já um senhor, usava umas camisas muito esparafatosas para a época, de lista, uma gravata também, né, de cores berrantes, um homem muito gentil e muito sábio, grande jornalista, né? Ele diz, olha, eu vi o senhor Bittencourt está aqui, está me mandando se apresentar, mas eu não estou mais mandando nesse jornal, eu estou aqui hoje, né? Quem está mandando aqui é o Silva Ramos, Francisco Otaviano da Silva Ramos, que então me levou ali, o senhor, era uma mesma, abriu uma salazinha assim, né? Me introduziu na redação da notícia, me apresentou o Silva Ramos. O Silva Ramos também conhecia o Bessá, né? Como é chamado, diz, olha aqui, o Bessá está dizendo aqui que o senhor é bacharel, mas não deve ser necessariamente analfabeto. Tira o paletó, senta e começa ali. Esse foi o meu curso de jornalismo. Eu ocupei uma vaga que não existia na notícia. Numa época em que havia um imenso interesse pela informação política. Porque depois de todo aquele ano de ditadura, as matérias políticas vendiam jornal, tinha interesse popular realmente, né? Congresso e tal. Então eu comecei a minha vidoca na imprensa. Eu nunca cobri congresso, eu cobri política. Eu nunca trabalhei com pauta. Nunca li matéria em televisão, a não ser uma que eu fiz sobre o Tancredo, não por a morte do Tancredo, mas quando foi a posse do Tancredo, né? Nunca fui pautado nem em televisão, nem em jornal, nem em rádio, nem coisa nenhuma. Nunca. Porque você tinha um setor. Eu tinha que dar conta da informação política. Se possível, dar furo e fazer muita força para não levar furo, né? E eu comecei a frequentar o Congresso, porque o Congresso era, naquele tempo, muito mais do que hoje, realmente, o fórum da negociação política nacional. Porque ali, em primeiro lugar, no Rio de Janeiro,
enquanto a capital funcionou no Rio, o acesso ao presidente da República era praticamente era muito difícil. Não havia esse hábito de se entrevistar o presidente da República. Não havia esse hábito. Alguns presidentes tinham repórteres que se tornavam amigos, como Samuel Weiner, do Getúlio. Juscelino, que eu me lembro de ninguém. Alguns, o Castelo, de vez em quando, falava com ele, mas ninguém frequentava. Juscelino foi uma péssima fonte de informação. Ele gostava de obra e tal, mas política ele não gostava. Então, no Congresso, você tinha a sensação de que testemunhava a história, entendeu? Que você era realmente uma testemunha da história, porque as coisas aconteciam diante da sua vista. No nosso caso, tão próximo que nós frequentávamos o plenário. A bancada de imprensa era dentro do plenário da Câmara. A bancada de imprensa na Câmara era dentro do plenário, encostado na mesa, de costas para a mesa da Câmara e de frente para o plenário. E nós circulávamos naquilo que chamava-se a terra do ninguém, de ninguém, quer dizer, aquele espaço entre as tribunas e o plenário. Você nem entrava onde as cadeiras dos deputados. Né? Então era uma época, um jovem que estava começando aquilo, que tinha a revelação da política universitária, sua escola, um curso completo, né, em pouco tempo. Aqui, para mim, foi uma coisa extremamente entusiasmante. A política renasce no Brasil, né, depois do Estado Novo, estreando o modelo dos partidos nacionais. Até então, você tinha os partidos estaduais com alianças regionais. Você tinha o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista, que se entendiam, mas eram partidos independentes. Aí surgem os partidos nacionais. Esses partidos nacionais se basearam em quê? Nas rixas provincianas. Na grande divisão, o PSD herdou o eleitorado e a máquina oficial. Era a máquina governista, administrativa, os interventores, etc., os prefeitos do governo, e quase todos, e uma grande sustentação no interior, entre os coronéis, né, os chefes do Partido Rural, né? O UDN foi um partido mais urbano, mais de bacharéis, da resistência, do lenço branco, o partido da bandeira liberal, etc. E tal. Getúlio fundou também o PTB, mas que nasceu muito mal, porque nasceu no Rio, em cima da Peregada. Era um partido sem conceito. O PTB cresceu quando a influência do Alberto Pasqualini, da sua escola gaúcha, onde o PTB era outra coisa, começou a ter uma influência dominante no PTB. Aí o PTB ganhou uma outra densidade, ficou sendo um partido sério, um partido com um trabalhismo inspirado no Haroldo Laschke, né, no Pedro Laschke, etc. E tinha os partidos, velhos partidos regionais ou estaduais, com uma marca muito forte que sobreviveu com um pé plantado no Estado, como era o caso do PR, cuja base era Minas Gerais, mas tinha também as suas ramificações nacionais. Né? Na Bahia, o PR chegou a ter um em São Paulo, etc. Tal. O PSP do Adhemar de Barros, que é o Partido Paulista, mas com também, né? O PL, o Partido Libertador do Raul Pila, Partido Gaúcho, mas que também tinha aqui e lá, associações muito mais fracas. Então você tinha essa polarização entre governo e oposição, cujas marcas fundamentais eram PSD e UDN, das suas rivalidades municipais, das velhas rivalidades municipais. O conservadorismo era tão forte que dava seu luxo de ser, ao mesmo tempo, governo e oposição. A esquerda, que nasce em 22, com o Partido Comunista, chegou a ter um Partido Comunista legalizado durante pouco tempo, quando caiu a ditadura. Teve um candidato à presidência da República, o Iedo Fiuza, fez uma bancada brilhante.
É 46. O Fiuza teve 10% da votação. É muito pouco, mas não é muito pouco. Para um partido que estava emergindo de uma longa clandestinidade. Né? Depois o Dutra força o Partido Comunista a ser lançado na clandestinidade. E depois caça o mandato das comunistas. Então, o que ficou disso aí foi um resíduo. A discussão do Congresso era muito em torno de temas políticos. Esse Congresso de 46 era basicamente o tema político. Entrava aí as questões municipais. Um outro deputado, a Marlene tinha uma brilhante bancada também de economistas, professores de economia como Balieiro, Bilac Pinto, que devia ser administrativo, mas também entendia de coisas. Né? Tinham alguns economistas importantes que travavam esses debates laterais, importantes, mas laterais. O centro do debate era político. Eu cobri a volta de Getúlio toda. Eu fui 4 vezes a São Borja para entrevistar o Getúlio. Entrevistar o Getúlio, não. Assisti. Getúlio não dava entrevista. A entrevista que ele dava ao Samuel, ele conta no livro dele, que é a Razão de Viver, né? Que era livro ditado, que é um livro que ele abre a alma, e deixou isso gravado. Morreu e Augusto Nunes fez um texto exemplar. Ele conta que essas entrevistas de Getúlio dizia: profeta, tu conheces o meu pensamento. Escreve aí as perguntas e as respostas e me traz para me ver. É assim que o Getúlio dava entrevista, nesse tempo. Entrevista coletiva, eu participei de uma quando ele anunciou o ministério. Eu cobri em Campo do Jordão, quando ele foi eleito, ele passou lá uns dias, aquilo na casa de campo do Adhemar de Barros. Era verão no Rio, já tinha engordado 30 quilos, estava. Né? Então o Adhemar hospedou o Getúlio, a quem ele apoiou, né? 50, e que não levou nada, né? Em Campo do Jordão. E a gente convivia. No fim do dia, o Getúlio fazia aquela roda enorme em torno dele, jornalistas, pessoas que estavam ali, etc. Era um outro tempo, né? Não havia esse problema de segurança, tinha uma certa intimidade com as coisas. Mas o Getúlio conversava, mas entrevista formal não dava, não me lembro de nenhuma. Agora, você sacava grandes matérias da conversa com ele. Né? Fui 4 vezes a São Borja. 3 vezes a Santos Reis, a instância de Santos Reis, a instância modestíssima, né? Modestíssima. Eu tomei realmente, porque eu vinha de uma faculdade antigetulista. Aí, pela primeira vez, tive oportunidade de encontrar o bruxo. Né? Fui com o Danton Coelho, me convidou, eu fui lá, inteiramente de repente. Encontrei com o Danton e disse: daqui a 2 horas estou indo para lá, porque você quer ir comigo, vamos embora. Foi o tempo de eu correr em casa, apanhar uma maleta de roupa, embarcar lá para Santos Reis. Lá encontrei aquele. Getúlio me recebeu montado numa rede, assim, né? Sentado numa rede, com uma perninha para cada lado, chinelo no pé gordo, aquelas bombachas, etc. e tal. Estendeu a mão muito cordial para o Danton, para a gente. E começou a conversar. Foi na época da Fórmula Mineira, daquela famosa fórmula que daqui resultou a candidatura do Cristiano, depois aquele fracasso do Cristiano, que virou verbo, né? Sinônimo de alguém abandonado pelo partido, traído pelo partido. Não foi bem isso, sabe? Porque foi traído pelo eleitorado. O eleitorado foi para o Getúlio, que era getulista. E arrastou o partido, evidentemente. Mas naquele ambiente, porque tinha muito pouca gente ali, era uma casa muito modesta. Aí eu aproveitei uma folga e fui bibliotar a casa. De repente, eu entrei no quarto de Getúlio, era um quarto assim à direita, num corredor, uma casa muito pequena, devia ter uns 3 quartos. Estava lá o tenente Gregório, mas não era conhecido ainda, não. Era um que tomava conta de tudo. Entrei no quarto de Getúlio.
Era um quarto de estudante pobre, quarto de pensão de vagabunda de estudante pobre. Ele tinha uma cama patente, as famosas camas patentes, que eram de molas, e aquele gordinho naquela cama patente, a cama tinha um buraco que eu não sei como é que você podia dormir. Entendeu? Ele ia sumir na cama patente. Tinha um guarda-roupa que Belchior vagabundo não comprava aquilo, que era um guarda-roupa de última categoria e velhíssimo, todo com a porta toda guenza, tinha um espelho todo manchado. Eu abri a porta, elas estavam penduradas nos cabines toscos, aquelas bombachas e aqueles blusões de Getúlio. E mesmo eu, que não sou muito atento a essas coisas, verifiquei que era uma roupa muito maltratada, puída, velha e mal lavada, sabe? De casa que não tem patroa, nem empregada briosa. Aquela roupa lá não cheirava bem, etc. E tinha uma cômodazinha assim, em cima da cômoda tinha uns 10, 15 livros. Eu fui pegar os livros e esse grande leitor na vida inteira, que deixou uma bela biblioteca, que está hoje não sei aonde, no Rio Grande do Sul, perto da universidade, que lia fluentemente em francês, italiano, português e, evidentemente, também espanhol, porque todo fronteiriço, né, já nasce bilíngue, né? Não lia mais. Naquele tempo, os livros vinham com as folhas dobradas, no caderno dobrado. Tinha uma espátula, né, ou então uma faca, para abrir livros. Todo sujeito que lia tinha 2, 3 espátulas na biblioteca para abrir livros. Então, Getúlio abria mal aquelas 4, 5 primeiras folhas, que eram todos livros dados pelos autores. Dedicatórias, tudo não estava lendo mais nada. Tinha uma vitrolinha daquela da corda, verde, vitrolinha portátil. E ao lado uma pilha de discos. Viram quase todos no sanfoneiro, na época era muito famoso no Rio Grande do Sul, e mesmo no Brasil, mas Pedro Raimundo. O Getúlio era a vida do sujeito que mandou nesse país durante 15 anos, que voltaria a ser presidente da República. Uma vida de uma extrema modéstia desses 5 anos de exílio, em que no começo, inclusive, era capim na porta da casa mesmo. Ele morava sozinho. Qual é a razão do prestígio do Jango? Era amizade de família, mas o Jango quebrava a solidão do Getúlio, indo lá com todo mês, pelo menos. Quando começou a volta do Getúlio, que o movimento queimista ganhou, né? Ganhou o movimento, foi um movimento empolgante, começou a invadir jornais, etc. Né? A volta do Getúlio, né? A UDN se atira contra o Getúlio violentamente. A imprensa também reencontra o inimigo, que a coisa tinha se atenuado um pouco no governo Dutra, com a coisa interpartidária, etc. E tal. Mas aí no governo Vargas reacende, né, com toda a virulência, o antivarguismo. Porque o Getúlio era um inimigo da grande imprensa conservadora, primeiro por causa da censura, e depois por ter dado mão àquele rapazinho que foi fundar um jornal muito bonito, com apoio do Banco do Brasil. Quando depois foi levantada a lista de empréstimos do Banco do Brasil, o Samuel não era o mais beneficiado. Mas a grande imprensa se fechou contra a Última Hora e o Samuel, porque era o concorrente que vinha com acesso aos cofres do Banco do Brasil, extremamente competente, que fez o jornal revolucionário e que pagou salários que eram o dobro ou o triplo do que se pagava naquele tempo. E aí é que foi realmente o calcanhar de Aquiles. Aí é que o calo doeu. Que o Weiner levou quem quis. E quem não foi, ficou com a pulga da reivindicação. Quem ganhava aqui fora 1.000, 2.000 contos naquela ocasião, né? O Weiner pagava 5, 8, 10, 12. Né?
vem o suicídio do Getúlio. O Getúlio estava muito impopular naquela altura. O Getúlio estava muito impopular. Porque todas as grandes promessas dele, baratear o custo de vida, etc., ele não conseguiu segurar. A inflação estava comendo o salário do povo. O Getúlio não estava popular naquela hora. O que vira o país foi aquela balinha no coração, que é uma das mais hábeis manobras políticas de todos os tempos. Vou te contar uma história que eu já contei algumas vezes, inclusive no meu livro. Trabalhava no Diário de Notícias, uma editoria muito brilhante, Godilo Costa Filho, Heráclito, Pedro Gomes, que trabalhou um tempo, depois saiu. Bom, nós viramos uma noite à madrugada do Getúlio. Houve aquela famosa reunião no Palácio, da qual resultou a decisão dele de renunciar ao mandato. Depois de manhã cedo veio o beijo vago com a informação de que os generais não queriam. Queria ser arrastado no lugar, o Galeão, para depois ele, pá. Aí, lá para 1h, 2h, tinha acabado já a reunião do Palácio, estava acabando. A gente tinha feito uma história razoável da reunião, né? Só um repórter assistiu, foi o Doutor de Andrade, porque era amigo do Jango, PTBista, né? Foi deputado do PTB. Aí eu disse na Praça Tiradentes para comprar um sanduíche, para comer um sanduíche ali no São Manel, que era um botequim que tinha na esquina, e levar um sanduíche lá para a turma lá. Atrás vai o sanduíche e tal. Vamos lá, fui eu. Enquanto eu encomendei o sanduíche e mastigava o meu, o seu Manel, que conhecia o freguês de quase todas as noites, né? Disse, como é o jornalista aí, como é que está aí o doutor Getúlio? Aguenta isso? Ele disse, não, já renunciou. Já está liquidado o assunto. Nós estamos indo embora, já renunciou. Praça Tiradentes, às 2h, 3h. A praça dos pederastas e da prostituição mais baixa do Rio. 10 ou 12 bêbados estavam ali naquele botequim. A ralé da ralé, né? O São Manuel não aguentou a cócega da informação e passou o pessoal. Olha, o jornalista aqui está nos dizendo aqui que o doutor Getúlio renunciou. Os bêbados acordaram e foi um viva, abraço, não sei o quê, tal, queriam pagar a rodada de cachaça, a rodada de cerveja. Eu voltei aí ruminando no caminho a instabilidade da opinião pública, né? Como era volúvel, né? Como era volátil esse negócio. O Getúlio que tinha chegado de volta ao poder, nos chamados braços do povo, uma votação fantástica, etc. Estava sendo a sua saída, a sua renúncia sendo festejada entre prostitutas e bêbadas numa madrugada de Praça Tiradentes. Subi a redação, contei isso, arrematamos ali aquela edição, que rodou de madrugada, quase de manhã cedinho, e eu tinha que fazer o dublê na notícia. Então a turma foi embora, eu fiquei aí pela redação, mas aquelas máquinas rodando, subia aquela. Eu fui no banheiro, lavei o rosto, lavei a mão, prolongando assim. E 7h, 7 e pouco, 8h. Então porque eu também tinha que esperar a notícia abrir. Eu fui caminhando para a notícia. Quando chegou ali na esquina da Avenida Passos, tinha uma loja com rádio ligado, alto. E aí entra aquela letra do repórter S. E o Heron Domingos anuncia a morte do suicídio do Getúlio e lê a carta testamento. Na minha frente tinha uma senhora escura, com duas bolsas assim na mão, né? Eu tenho essa cena absolutamente presente na memória.
ela como que foi inchando, ela estava com os óculos assim pendurados no nariz, ela foi inchando assim, parecia que ela estava inchando, né? De repente ela explodiu com uma violência de xingamento. Mataram o nosso presidente, o pai dos pobres, não sei o quê. E aí eu vi a cidade virar. No meio do caminho a cidade começou a virar. Você viu o povo na rua, começando já a fazer grupos atrás de todos os sinais de antigetulismo para quebrar, não sei o quê. Tal. Incendiou-se o diabo, né? Incendiou-se a UNE, incendiou-se jornais, etc. E tal. Então, Getúlio mudou o curso da história. Será que o Juscelino teria sido eleito sem o suicídio de Getúlio? Esse é o tipo da conversa que não serve nem para aposta, porque você não tem como desempatar, não é isso? Ele era candidato à sucessão do Getúlio, não é? Mas um candidato ainda falado apenas, porque depois entrou o café, teve 2 anos do café, não é isso? Mas será que o Getúlio, caindo aos pedaços, como estava, elegeria um sucessor, apoiaria quer dizer, o sucessor que ele apoiasse, o candidato que ele apoiasse, ele se elegeria? Acho difícil dizer isso. Virou a história. Foi um corte radical. É como você tivesse cortado a cabeça. Foi no mesmo dia, porque não foi uma coisa que foi gradual, não. Mudou a capital, no dia seguinte é que mudou o modelo político. Porque simplesmente quando o Congresso foi para Brasília, as equipes não foram. Nenhum jornal conseguiu levar a sua equipe completa. Aquele modelo já estava começando a dar sinais de cansaço, aquela cobertura extensiva, porque todos os jornais tinham sessões fixas diárias de cobertura de comissões, plenário e a fofoca política. Páginas e páginas. Cobertura de Câmara dava sempre uma página no Correio da Manhã, por exemplo, que o Heráclito fazia uma crônica, que era uma crônica da maior beleza literária, inclusive, né? Um escritor. Isso acabou. Acabou por quê? Porque os jornais não mandaram equipes. E depois não mandaram mais, porque o Congresso nunca mais voltou a trabalhar em Brasília. O Congresso inventou aquela semana de 2 dias. Mas você vai ter uma cobertura permanente de uma geringonça que só trabalha 2 dias e às vezes passa 2 semanas sem trabalhar. Mas o Congresso ainda viveu em Brasília as suas fases. O Congresso em Brasília é de segunda a sexta. E às vezes sessão à noite. No Rio. Segunda a sexta. E com quórum, com votação. É evidente que as sessões de segunda, o pessoal de São Paulo, Minas, alguns iam visitar suas bases, sua família lá. Mas o resto não, por 2 razões muito compreensíveis. Primeiro que as distâncias eram muito longas para aquele 16. Um deputado do Piauí, do Ceará, mas de Amazonas, como é que podia passar fim de semana no Rio? A viagem do Rio a Natal, eu me lembro que você saía de manhã e chegava de noite. Desregularadamente, eram 8, 9 horas de viagem, aquilo ia parando em todo lugar. Por essa uma razão. Outra é a seguinte, é que o que era Natal, o que era Fortaleza, o que era Maceió, Aracaju desse tempo, né? Sem falar no deputado do interior. No que o senhor deputado ia para o Rio de Janeiro, a família toda botava a mudança em cima do pau de arara, meu filho, e levava papagaio, sogra, empregado, ia tudo para o Rio, para morar em Copacabana diante da Princesinha do Mar, que era o encanto do país. Então o corte foi violentíssimo e nunca mais se restabeleceu. E depois veio o melado da desmoralização com o hábito da mordomia, das vantagens, né, das passagens. Claro que não, você morava lá, como é que ia ter passagem para ir para... Ninguém tinha passagem para ir visitar a base, não. No fim do ano, o deputado ganhava mais um salário para a sessão legislativa, né? E com isso ele levava a família para passar as férias parlamentares, de 1, 2 meses. Mas ele morava no Rio.
Em campanha, mudava um pouco a coisa, alguns voltavam para fazer campanha nas suas bases, o Congresso funcionava com menos gente, isso era normal. E a desmoralização do Congresso, eu acho que começa por aí. Mas depois vem, da queda, vem um par de coices de jumento, né? São os 21 anos do arbítrio. Nunca foi Brasília. Porque assim, quando instalou-se Brasília, né? Eu estava no estado de São Paulo, diretor da sucursal e tal. E não era diretor, não era assim, já era diretor da sucursal. E aí fiquei me coçando para ver se o estado de São Paulo me chamava para mandar para Brasília. Eu era basicamente repórter, eu nunca fui diretor de sucursal de coisa nenhuma, né? Nada. Aí veio um convite do Jornal do Brasil para mim instalar e dirigir a sucursal do Jornal do Brasil. E era um salário muito mais alto. Foi o doutor Júlio Mesquita, disse, olha, já que vocês não estão me aproveitando em Brasília, meu campo de trabalho está mudando, eu vou aceitar esse negócio, essa pedida. Disse, olha, você segue o seu destino, faz o que quiser. Agora, nós não queremos é vestir um santo, despir um santo para vestir outro. Né? Porque você está pensando que a capital muda para Brasília toda? Não muda, não. Me deu uma lição de política, de esperteza política. Quem? Doutor Júlio Mesquita, neto. Essa capital vai ficar no Rio por muitos anos, não sei quanto, mas por muitos anos. Vai dividir com Brasília, até que se consolide a capital de Brasília. Se é que não vai ficar eternamente um ponto de referência. Lembre-se de um exemplo clássico, Washington em Nova York. E, bom, se a conversa é essa, eu fico. Eu disse, mas então eu vou te pagar o que você ganha lá. Não vai, porque você não vai saber nunca qual foi a oferta, eu não vou te dizer, eu não vim aqui negociar isso. E assim fiquei no estado de São Paulo. Ele me deu um aumento qualquer lá e tal, mas ele deu um aumento. Não fui na hora certa, não fui mais. Né? Depois tive muitos convites para ir, mas aí... De repente eu descobri que eu estava enfrentando um desafio que acabei sendo o último a brigar. Estou brigando sozinho, né, nesta trincheira. Que é o seguinte, é claro que a informação em Brasília é muito mais rica. Mas quando eu passei a comentarista, analista, enfim, né, fazer artigos assinados, eu achei que esse distanciamento desobrigado da cobertura do fato, né, embora, evidentemente, não pode ser uma coisa no espaço, mas desobrigado de fazer coisa no espaço, essa distância me dava condições de enxergar as coisas com mais serenidade, entendeu? Com mais acuidade, né? E refletir mais. E passei a pensar muito, né? A fazer os artigos muito mais pensados do que propriamente em cima de informações. E, será que se eu tivesse ido para Brasília, teria caído naquele rodízio de jantares e cervejas e uísque? Não sei, a carne é fraca, né? Muitos caíram nisso, né? E sem dúvida que durante o período de ditadura, a Brasília era uma coisa frustrante, né? Pelo regime político. Uma campanha que eu fiz quase toda, foi a do Jânio. Aí o Estado de São Paulo apoiou o Jânio, depois de uma longa articulação interna no jornal, para levar o doutor Júlio a apoiar o Jânio, né? Mas os filhos aderiram ao Jânio, etc. Então, principalmente o Carlão e o Rui, que eram mais agitados, né? Arrastaram, né? No dia em que o Jânio foi à casa do doutor Júlio Mesquita para selar o acordo, o doutor Júlio sabia que o Júlio era Jânio era um pinguço, né? Gostava de uma cachaça, né? Um uísque, né? Então aquilo era uma casa assim, mais uma casa quatrocentona, dando mais características, dando mais nobreza quatrocentona.
Tinha uma bandeja de uísque, né? Para o Jânio servir-se, né? Você agora, o Jânio aparecia impecável, cara escuro, barbeado, gravado, não tinha uma caspa, não tinha nada, cabelo fora do lugar. Doutor Júlio para cá, doutor Júlio para lá, doutor Jânio, você não quer um uísque? Doutor Júlio, o senhor me arranjaria um copo de leite? Aí o Carlão Mesquita, que era uma figura deliciosa, moleque, correu na cozinha, virou a casa e arranjou o maior copo que tinha na casa, que era um copaço desse tamanho assim, né? Copo de Toddy, e lotou de leite até a borda, e trouxe pro Jânio. E ele tomou aquela porcaria toda, fazendo as maiores caretas. Né? Depois se indignou-se com aquele negócio. Eu fiz a cobertura quase todo o Jânio, naquele DC3, assisti um dos maiores comícios que eu vi na minha vida, a loucura aquela. O Jânio realmente provocava um delírio que chegava a arrepiar, porque você tinha a impressão também que das imagens que você via no cinema do Hitler, né? Golpe, né? Golpe mal feito, né? Golpe de incurável provinciano, que deu esse mesmo golpe várias vezes lá em São Paulo, como prefeito e como governador. A história é anedótica desse tipo de golpe. Mas lá a turma corria todo, ele queria repetir isso no Rio, em Brasília. Só que esqueceu de combinar com a turma dele. Se ele combina com a bancada dele no Congresso, a bancada fazia um auê, não é isso? Não deixava entregar aquela carta de renúncia, retardava, bloqueava o episódio. No dia seguinte ele amanhecia sóbrio e não pensava mais nisso, tal, para ter resolvido o problema. A jogada, esperei combinar. Chega lá no Congresso, o PSD estava doido para voltar ao poder, o Aurélio Andrade, né, declarou vaga à presidência da República. Renúncia é um ato unilateral. A tese que o Capanema levantou na hora. O Jango caiu de podre, né? Eu acho que é um pouco de autossuicídio aquilo. Suicídio sempre é alto, né? Foi um suicídio. Porque, veja bem, são desses erros que a pessoa comete e muda o destino. O Jango Goulart foi eleito presidente da República naquele regime maluco que permitia que o presidente da República, o vice-presidente, fosse eleito com voto independente do presidente da República, não é isso? Não era vinculado ao voto. Isso é uma receita para criar um conspirador no governo. Quando era eleito um vice-presidente da oposição, você tinha um conspirador dentro do governo. O Jango não chegou a ser conspirador contra o Juscelino, mas ele foi um polo de radicalização ideológica, coisa que não interessava ao Juscelino. O Juscelino era um conservador típico, né? PCdista, mineiro, conservador. Com o Juscelino não houve problema, ele levou as coisas muito bem. Ele foi um vice-presidente que não incomodou muito, recebeu aquele quinhão da Previdência Social, botou lá os seus pelegos, a turma roubou a grande, como tu sabe, né? Mas o partido cresceu um pouco, começou a ver a influência gaúcha, até um pouco anti-Jango, firmando um novo polo, o partido consolidou. Depois ele se elege, naquele golpe de traição, Milton Campos, com a conivência do Jânio, e esse elege vice-presidente da República, vice-presidente do Jânio. O maluco renuncia, lá vai o Jânio. Como é que vai? Houve uma resistência militar ostensiva, o país esteve à beira de uma guerra civil, a reação do Brizola no Sul, né, que levanta uma resistência. Então entra o Congresso no seu papel de um negociador de uma fórmula política. E inventa aquele parlamentarismo que tanto frustrou o doutor Pila, que era um parlamentarismo presidencialista, né? Porque o Jango tinha todos os poderes de presidente da República. Só não tinha a administração, que ele passava para o primeiro-ministro e se livrava de uma coisa que ele não detestava fazer, porque o Jango era um fuxiqueiro político. Mas aí mete na cabeça dele, ele resolve recuperar os poderes presidencialistas plenos. E derruba o biombo. Antecipa o plebiscito. O plebiscito foi uma lavagem, evidentemente, um regime presidencialista contra um regime que ninguém sabia o que era.
para o Congresso mandar, um Congresso já na decadência, não é isso? E o Jango tira o biombo e entra num processo de radicalização quando o cunhado, o Jango Brizola. Esticaram o elástico até que o elástico arrebentou e cada ponta bateu no nariz de cada um. E os dois se extremicaram, né? As redações, na primeira hora, ficaram muito divididas, né? Ficaram muito divididas. Porque os diretores eram todos a favor do golpe. Quase tudo. Só o Correio da Manhã no Rio que foi contra. O resto foi tudo a favor do golpe. Porque era o DN, era a turma da conservadora, é a marcha com Deus contra a família. A turma que tinha horror que o Jango fosse fazer a república sindicalista, botar os comunistas no poder. E a redação é muito dividida, porque é muita gente de esquerda. Né? Mas logo, o Castelo entrou numa grande impopularidade, até pelo lado dos seus acertos. Foi a política de contenção econômica que derrubou a inflação, que é uma política impopular. E também começou a ser contestado pela linha dura, comete aquele crime do AI-2 que extingue os partidos, desorganizou o quadro partidário para sempre, perde a sucessão para o seu ministro do Exército que empalma o poder, o Costa e Silva. O Costa e Silva convive com a situação terrível, porque foi a época da grande reação dos estudantes, com a passeata de 100 mil, começam os primeiros... O primeiro movimento o primeiro ato de terrorismo foi com o Costa Silva candidato lá em Pernambuco, não? Morreu lá um almirante, não, um oficial de marinha e um jornalista. Estouraram uma bomba que ele só não pegou a comitiva do Costa Silva porque ele tinha se atrasado na chegada. Ela repercutia, claro, mas repercutia numa imprensa censurada, né? No estado de São Paulo significou o seguinte: foi uma época em que eu tive eu era diretor da sucursal e nós vivemos muito intensamente essa coisa, porque o Estado era um dos raros jornais que muitos das famílias de presos políticos, você sabia que o parente, o filho, o irmão, tal, tinha sido preso. Ela corria na redação, quando era no Rio. Em São Paulo é a mesma coisa. Para pedir a gente que a gente inventasse uma maneira de registrar a prisão, sem dar motivo nenhum. Registrar só, o fulano de tal foi preso tantas horas na rua tal, número tal, etc. Porque o registro dessa prisão já tornava mais difícil o sujeito ser eliminado. Essa era uma coisa... Você se sentia que está sendo útil, né? Que estava numa resistência. O jornal numa linha de resistência violenta. Bom, depois disso vem o... Bom, sabe que o Costa e Silva foi uma figura muito contraditória. Ele dizia que o Costa e Silva tinha lido o último livro como tenente. Ele foi um aluno brilhante, muito mais brilhante do que o Castelo na carreira, naquela curso militar. Mas depois ele se acomodou muito na carreira e não foi um oficial brilhante, embora muito enérgico, etc. Tal. Gostava muito de um pokerzinho, no jogo, cavalo de corrida, essas coisas. Mas até esse movimento estudantil se extremar e acabou no discurso do Marcito e o AI-5, etc., a conversa dos bastidores era muito de um lado o grupo do Costa e Silva, quer dizer, o pessoal mais chegado a ele, achando que tinha que ser mais um candidato militar,
e um grupo achando que já dava para tentar uma candidatura civil. E o Magalhães, por exemplo, lutou desesperadamente para ser o candidato. E nessa hora, por exemplo, o Magalhães tinha rompido com o Zé Aparecido, depois se recompuseram. Minas, chefe da Revolução Civil, não sei o que e tal. Né? O Magalhães queria ser candidato. Foi eleito, foi nomeado ministro das Relações Exteriores. Então me chamou e disse, olha, Vilas, eu preciso de você aqui. Tá? Eu relutei muito. Tá? Ser assessor de imprensa dele. Aceitei por dois motivos. Primeiro, porque a gratificação era tão miserável que não justificava que eu tivesse ido para isso. Não pagava uma cozinheira com salário. Segundo, porque eu fiz então um raciocínio político. Se agora, depois do Costa e Silva, a gente conseguir eleger, mesmo numa votação indireta pelo Congresso, o Magalhães Pinto, um civil político, que vai ter que tomar posse com o compromisso de convocar a Constituinte, restabelecer eleições diretas, acabar com a censura, democratizar o país. É um negócio. Eu fiz um grande movimento lá no Itamaraty, inventei uns almoços com a sociedade, botei lá almoço com Pelé, almoço com cantor de rádio, almoço com cientista. Fiz um grande movimento. No dia do AI-5, eu disse, doutor Magalhães, acabou. Não, acabou, mano. Até logo. Vamos embora. E teve uma época de muito endurecimento, né? Que se prolonga no governo Médici. Chegou aquele espasmo de dois meses da junta militar, que é um dos fenômenos mais vergonhosos da história desse tempo. Depois o governo Médici, que foi um governo de fechadura, violência, censura durante todo o governo Médici, né? AI-5 aí comendo, ele caçava mandato, ele gastou muito pouco. Acho que ele não caçou, mas ele não deu a mesma bola para o Congresso. O Congresso não existia, né? Mas foi a época da tortura mais extremada, da maior violência. Eu nunca conversei com o Geisel, mas tinha excelentes informantes junto ao Geisel. Tinha o Golbery, com quem eu me dei muito bem, um homem inteligentíssimo. Tinha o Heitor de Aquino, com quem eu também me dava muito bem. E tinha o Humberto Barreto, de quem eu sou amigo até hoje, embora nunca mais vi, porque ele está no Ceará, etc. Então eu ia com muita frequência a Brasília e fazia esse circuito e além do resto. Aí eu ia o Thales Ramalho, ia o Portão Portela, eu ia às outras fontes. Mas eu ia a Brasília com tudo isso agendado. O Congresso está muito marginalizado ainda, né? Muito marginalizado ainda. Mas haviam já pessoas no Congresso que participavam de articulações dentro do governo, não é isso? Geisel Figueiredo? Não, isso foi uma coisa simplíssima. Quer dizer, teve que derrubar o ministro do Exército, teve que derrubar o chefe da Casa Militar, mas o Geisel era um monarca, né? Era um mandarim, ele tinha um poder, ele usava o poder até o último limite. E ele fez o candidato contra tudo, contra todos, fez o candidato. Né? Fez o Figueiredo, que já era candidato antes do Geisel tomar posse. Foi sendo preparado para ser o candidato antes do Geisel tomar posse. E que foi uma decepção para todos, inclusive para o Geisel e para o pessoal do Geisel. Fui eu quem dei o furo do que ele tinha sido convidado pelo Geisel. E fiz uma enorme entrevista com o Figueiredo, página inteira no estado de São Paulo. O Figueiredo muito amável. E com tanta sorte que foi exatamente naquela manhã o Geisel tinha convidado o Figueiredo. Me despedi do Figueiredo dizendo, general, só espero que nesses 6 anos do seu mandato o senhor não me prenda. Fui o primeiro jornalista a denunciar o Rio Centro. Não por ordem do Figueiredo, mas o pessoal do militar ficava indignadíssimo. Como era sábado, para adiantar a pescoção e tal, eu tinha levado um artigozinho de casa sobre nada. Quando cheguei, encontrei a redação em polvorosa. Aí o Fritz Zutteri e o outro rapaz lá, que tinham passado a noite virando, me contou a história. Eles ouviram, foi isso, assim. Aí eu botei o artigo de lado e escrevi o artigo que está no livro, aí que abre o livro. A bomba explodiu, estourou no Planalto. Nunca escrevi um artigo que tivesse tanta repercussão. Bom, voltou à normalidade, né? Quer dizer, uma outra normalidade, aí voltou, aí é esse modelo que mais ou menos perdura até hoje. Quer dizer, muitas colunas, uma cobertura política feita mais no estilo de fazer matérias do que propriamente de fazer cobertura regular, não tem mais sessões fixas.
Ninguém dá bola para o plenário, dá-se bola para a fofoca, para o escândalo, para a roubalheira, para a CPI. É um outro tipo de cobertura. Né? A rotina do Congresso não interessa mais. Interessa quando acontece alguma coisa excepcional. Não ficaram mais escravizadas à pauta, né? São todos escravos da pauta. Claro, o profissionalismo já vem diante disso. Né? O jornalismo de Brasília é um pouco diferente. Né? Quer dizer, os jornalistas que cobrem política em Brasília, um pouco diferente, porque já tem muitos deles lá que cobrem setor. Eles vão para o Congresso para cavar matéria. Mas no resto da redação, a pauta hoje é uma algema, né? Uma algema. Tivemos a eleição do Collor de Mello, que é uma história tão recente, né, que está na cabeça de todo mundo. O maior fenômeno eleitoral da história do país. Foi criminosamente omissa. Foi criminosamente omissa. É uma dívida que ela nunca resgatará com a sociedade. Porque foi a falta de cobertura nacional da imprensa que a mídia não cobre o Brasil mais. A mídia cobre o eixo Rio, São Paulo, Brasília. Ou melhor, Brasília, São Paulo, Rio. Porque o Collor tinha sido como prefeito biônico de Maceió, como governador eleito de Alagoas, exatamente o Collor, presidente da República, com o PC Faria. A mesma roubalheira, a mesma tunagem. Agora, o Collor também cometeu o grande erro político de montar um esquema de roubalheira paralela, ou deixar o PC Farias montar, que começou a fazer concorrência ao esquema de corrupção oficial do Congresso. O Congresso tinha aquela comissão de finanças do Congresso, comissão de finanças, tinha sido empalmada pelos anões de orçamentos, que roubavam há anos. O que eu reclamo é da falta da cobertura regular e da insensibilidade da reportagem de política de Brasília para o cancro permanente que corrói o Congresso, para a denúncia das mordomias, das vantagens, dos 2 gabinetes, entendeu? Das 2 sessões semanais, dessa extravagância da única corporação no mundo que eu acho que não reside onde trabalha. Eu preciso mesmo que você trabalhasse em Belo Horizonte e resolvesse morar em Porto Alegre, e fosse todo dia em Porto Alegre. Agora, só que tem